O que é irradiação à distância? A irradiação é a doação e a potencialização dos fluidos magnéticos à distância, que são destinados pela força da vontade de quem os emite pelo pensamento em favor do bem-estar físico e espiritual de alguém ou de si mesmo. Esses fluidos magnéticos são energias vitais que todos os seres vivos possuem em maior ou menor quantidade e que dão sustentação à nossa vida física e espiritual. Qual o benefício para quem recebe a irradiação? Os fluidos nos ajudam a equilibrar os pensamentos, a fortalecer as nossas defesas contra obsessores e, dependendo da providência divina, podem nos curar de graves enfermidades. Como irradiar? Irradiamos a todo momento os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos. A pessoa que irradia deve cultivá-los em boa qualidade. Durante a atividade, focalize mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir através do sentimento aquilo que deseja. Paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência. Podemos focalizar o nosso pensamento a uma certa área, situação, pessoa ou grupos. O potencial movimentado é aplicado de acordo com o mérito de cada um. A pessoa que irradia deve permanecer em silêncio, concentrar-se, orar e, em seguida, pela vontade, focalizar o objeto da sua irradiação para poder transmitir aquilo que se deseja. Agora silencie e comece a irradiar. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz, muita luz. Vamos abrindo os nossos trabalhos de radiação desta quarta-feira, já desejando e vibrando para que o amor chegue em cada lar, em cada canto, em cada pessoa que se faz presente nesse momento. E que possamos emanar e vibrar juntos pela paz, pela fé, pelo amor, pela felicidade. E que essa energia nos envolva e envolva a todos de forma benéfica. Para iniciar os nossos trabalhos, vamos à leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É a mensagem 159, na presença do amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende, sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos, na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho,
A passagem de vida te modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia. Porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. E assim, meus irmãos, após essa mensagem tão consoladora, tão amorosa e tão real do nosso abnegado Emmanuel, através do nosso amoroso Chico, na presença do amor, vamos todos, nesse momento, nos unir em nome desse amor que nada pede em troca, que divide, que compartilha, e numa só voz vamos orar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muita paz, meus irmãos e irmãs. Dando continuidade à irradiação, vamos ouvir a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. A esse respeito, não pode haver guia mais seguro que tomar o que se deseja para si mesmo como medida do que se deve fazer aos outros. Com que direito se exigirá de seus semelhantes melhores procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se, por sua vez, não se agir assim para com eles? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como regra de sua conduta e com base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem disseções, mas união, concórdia e benevolência mútua.
Queridos amigos, acabamos de ouvir mensagens consoladoras que nos remetem ao esforço a que devemos empreender diante dos desafios da vida. Procuremos então sintonizar com a espiritualidade benfeitora aqui presente, que em nome de Jesus nos ampara e orienta. Mentalizemos uma luz brilhante a nos envolver, iluminando todas as nossas células físicas, psíquicas e espirituais, em energias de saúde e equilíbrio, e nos coloquemos em processo de autocura, mentalizando as áreas do nosso corpo que sentimos fragilizadas, iluminando-as com a luz da misericórdia divina. E sintonizados aos benfeitores que em nome de Jesus nos propiciam a fé, a esperança, a caridade, como qualidades necessárias à nossa oração interna, que nós vamos nos colocar disponíveis ao amparo espiritual. Agora que fomos beneficiados, iniciemos o nosso trabalho de irradiação, rogando a Jesus pela situação que nos trouxe a esta atividade. Conversemos intimamente com o Mestre, colocando a nossa rogativa, pedindo-lhe que nos intua sobre a melhor forma de administrarmos a situação que nos aflige. E aproveitemos para orar pelos nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, afetos e desafetos, vibrando paz e harmonia para todos eles.
Ampliemos agora o raio da nossa vibração e voltemos nossos pensamentos e sentimentos em direção à humanidade terrena. Vivemos momentos de apreensão mundial em face dos conflitos, guerras e doenças que assolam a sociedade. Elevemos o nosso pensamento, rogando ao Mestre Jesus que o ampare o nosso planeta e a todos nós, seus habitantes. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município. Irradiemos vibrações de saúde, equilíbrio e compreensão para todos os lares e hospitais. E que cada um de nós entenda a sua responsabilidade pessoal com o coletivo, tornando-se um foco de luz e de paz onde estiver. Vibremos, meus irmãos. Vibremos agora pelos espíritos desencarnados e sofredores, que eles despertem em equilíbrio e lucidez no mundo espiritual. Vibremos também pela nossa casa de oração Bezerra de Menezes, pelos seus trabalhos, trabalhadores, pelo seu grupo administrativo, rogando para todos força, coragem e perseverança nas atividades que desenvolvem. Vibremos, meus irmãos.
Nos preparemos agora para os passes, buscando sintonia com a equipe espiritual deste trabalho, nos envolvendo nas energias de cura física e espiritual aqui veiculadas. Vibremos. Só nos resta agora agradecer o amparo e ajuda recebida ao Pai misericordioso, a Jesus, nosso mestre e guia, a toda a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, a nossa irmã Noélia Duarte e a todos os espíritos trabalhadores de nossa casa. Senhor Jesus, derramai sobre nós as vossas bênçãos misericordiosas e que possamos retornar às nossas atividades mais fortalecidos pelo vosso amor, mais amparados pelas lições que aqui recebemos, e que assim possamos ter uma semana de trabalho, de bom senso, discernimento e de paz. Que assim seja. Ótima semana, meus irmãos, para todos nós. Que Jesus nos abençoe.